Amém? Pronto? A graça e a paz. Boa tarde para todas vocês que estão aqui. Vocês são bem-vindas, né? Na nossa tarde das princesas. É um momento muito especial que nós preparamos para vocês hoje. E eu espero que vocês gostem, né? De estar aqui, de participar deste momento, um momento especial. E eu gostaria de iniciar com vocês, a gente ler lá em 1 Pedro 2, versículo 9. Não sei se vai projetar. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vocês são geração santa. E o Senhor, né, preparou este momento hoje para você. Esse momento especial para você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos iniciar orando. Depois vamos louvar com as meninas, Isabelle, Carol. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta tarde. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que adentrou aqui, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da Isabelle, que está aqui no louvor. Eu te agradeço pela vida da pastora Aline, que se propôs estar aqui nesta tarde conosco. Eu te agradeço pela vida da Isabela, que vai ministrar a palavra, do Vitor, que as trouxe, das meninas, Ana Késia, da Vanessa, que vieram para nos ajudar. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nessa tarde. Que você possa se sentir amada e cuidada do Senhor neste lugar, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença que já é real em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus?
quero que vocês cantem, só vocês. Vamos lá. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois
graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ó Senhor, obrigada, Senhor. Tu és nosso, ó Deus. Nesta tarde nós te engrandecemos, nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Deus, e nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta tarde. Que o Espírito Santo de Deus possa agir em nossos corações, que a vontade dele prevaleça em nossas vidas. Oh, Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, e a tua presença é real. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar a Isabela. Eu não falei meu nome, Iracilene. É meio difícil, mas é Iracilene. Eu sou a pastora Iracilene. E essa aqui é a Isabela. Tem outra Isabelle. É Isabelle, né? Isabelle, lá de Itaberaí, da Igreja Chamar, que está conosco. E a Isabela vai falar um pouquinho. Qual que vai ser a nossa programação? A gente teve um louvor. A Isabela vai trazer uma palavra para nós. A gente vai lanchar e a pastora Aline vai ministrar o curso de automaquiagem. Nesse meio tempo, a gente tem ali o kit que vai ser sorteado. Tem uns brindes também. Então, a tarde promete. Então, presta bastante atenção na palavra e depois nós vamos nos aprender a ser princesas, né? Princesa precisa estar bonita, maquiada, né? Amém? Vamos orar por ela? Senhor Deus, eu coloco a vida, Senhor, da Isabela na tua presença, Pai. Usa ela, Pai, como canal de bênção aqui neste lugar. Protege ela, a família, reveste ela de proteção, reveste o esposo, a filha.
Coloca a tua armadura nela agora, Pai. Protege ela da sabedoria que vem do alto para ela ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem-vinda. Obrigada, pastora. Boa tarde, meninas. Desculpem os meninos que estão aí no fundo, mas vou ignorar solenemente. Boa tarde. Então, meu nome é Isabela Moura. Sou esposa do Victor, que acabou de sair com a minha bebezinha Débora. Não sei se vocês viram por aí. E eu quero agradecer muito, primeiramente, a Deus, né, por estar aqui com vocês, essa oportunidade. Estou muito feliz mesmo de poder estar aqui, participando desse momento lindo. E agradecer o pastor Flávio, a pastora Ilacilene, pela confiança, pela oportunidade. Bom, então, eu fui chamada, né, para participar desse momento, para trazer uma palavra de Deus para vocês, não é uma palavra de mim, mas também para compartilhar um pouco com vocês da minha história, da minha vida. E eu quero que a gente possa fazer mais uma oração, vocês sentados como estão, e que o seu coração possa estar aberto mesmo para receber aquilo que Deus tem para falar com você. Não deixe que nada distraia a sua atenção, porque pode ser que uma frase, uma palavra, possa ser uma chave para aquilo que você está precisando. Amém? Deus Pai, nós te louvamos mais uma vez nessa tarde. E eu me coloco, Deus, como instrumento do Senhor na vida dessas moças, dessas jovens que estão aqui. E, Pai, que o Senhor possa fazer a tua vontade. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Que tudo aquilo que eu falar possa chegar ao coração de cada uma aqui, Deus, da forma como o Senhor deseja que elas recebam. Que seja uma terra fértil e que possa frutificar 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Bom, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, eu quero que vocês abram em 1 Pedro. Se for transmitir aí também, pode. 1 Pedro, vamos voltar um pouquinho só, pastor, no capítulo 4. Essa parte que eu vou ler com vocês, no capítulo 4, interessante, né, que essa palavra já tinha falado comigo bem antes de eu receber esse convite e de saber que o tema era sobre princesa, sobre realeza, né, sobre essa tarde que a gente está vivendo hoje. Mas no capítulo 4, no versículo 10, diz assim, vamos ler aqui que fica mais fácil a tradução. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Só mais 11. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a honra, a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eu coloquei a honra aqui por minha conta, mas amém. Por que eu estou lendo esses 2 versículos com vocês? Porque não é fácil falar, né? Ainda mais quando é da palavra de Deus. Mas aí quando eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Não sendo só de mim, né? O que eu vou falar? Quando eu li esses 2 versículos, eu entendi que Deus nos dá o dom. Então, aquilo que a gente vive, cada um com a sua história, independente de mais novos, mais velhos, cada coisa que a gente vive serve para quê? Para a gente amadurecer, para a gente aprender. Cada prova, né, serve para quê? Ah, serve para acabar com a minha vida essa prova? Não. Serve para te aprovar, para te melhorar. E quando a gente passa por essa prova, e a gente tira nota boa, a gente pode ajudar outros, né, que também vão passar. Então, a Bíblia fala que não somos só nós que estamos passando. Todos, no mundo inteiro, tem pessoas passando as mesmas provas que a gente está passando. Então, como bons dispenseiros, como bons administradores daquilo que Deus nos dá, a gente precisa compartilhar. Então, por isso que eu estou aqui. Primeiro, em obediência a Deus e a palavra dele, né? E pelo que ele fez por mim, com muita gratidão no coração, por poder estar aqui. Vocês logo vão entender por quê. Agora, no capítulo 5, versículo 2. Então, 1 Pedro ainda, capítulo 5, versículo 2. Diz assim, um conselho de Pedro, né? Aconselho que cuidem bem do rebanho de Deus, que Deus lhes deu, e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Pode parar aí por enquanto.
Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente deve fazer, a palavra de Deus também diz que tudo que a gente faz é para a glória dele. Então, se eu estou aqui, se você está aqui hoje, ou na casa, né, que Deus colocou, na família que Deus colocou cada um de nós, cada um de vocês, é para a glória dele. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo, mesmo que a gente não entenda, a gente demore às vezes um pouco para descobrir, mas depois a gente vê o porquê de cada coisa, seja na profissão, seja na família que a gente está, seja no lugar onde está. Então, Deus pede para que as pessoas que estão ministrando a palavra de Deus, para os pastores, para os líderes, né, que eles possam cuidar do rebanho. E não por força, né, não por ganância, não por má vontade, mas de coração aberto, de ânimo pronto. Então, eu estou aqui, de coração pronto, de coração aberto, para compartilhar com vocês aquilo que Deus fez na minha vida. No versículo 3 diz assim: nem como tendo, não procurem dominar o que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Então, hoje eu tenho uma ovelhinha, né? A Débora. Mais tarde vocês vão ver ela por aqui. Então, como que a gente pode aconselhar, né, jovens, como que a gente pode ser aconselhado, que era na minha fase, né, na idade que eu estou muito nova ainda, mas a gente também recebe conselhos, né? Todas as fases a gente está aprendendo. Como que eu posso aqui hoje falar algo que vai servir para vocês, que vai realmente levar para a vida de vocês? Que vocês não vão ouvir aqui hoje, como diz, entrar aqui e sair aqui. Primeiro é pelo exemplo. Mas como eu não conheço vocês, né, assim, de pertinho, o exemplo que a gente coloca na frente é Cristo. E é por isso, por exemplo dele, que a minha vida foi transformada. E no versículo 4... Não, vamos parar por aqui, por enquanto. Vamos deixar até o 3. Então, a gente tem que falar daquilo que Deus fez na nossa vida. Como eu falei com vocês, né, algumas coisas Deus permite acontecer na vida da gente, algumas coisas difíceis de passar, porque Ele quer nos melhorar. Parece estranho, difícil quando a gente está lá dentro da situação, mas sim, Ele quer nos amadurecer. Não quer que a gente fique sempre crianças espirituais, emocionais. E quando isso acontece e a gente consegue se agarrar em Jesus para poder passar, aí no final tudo dá certo. Por quê? Porque agora a gente acabou de passar pela Páscoa, né? Fica muito vivo na memória tudo que Jesus passou. Se Ele passou por tudo que Ele passou, e né, a gente ouve falar muito que é por nossa causa, eu não entendia isso. Eu não sei vocês, mas no começo eu ficava muito sem entender. Por que Ele teve que passar tudo isso por mim? Né? Por que eu fiz isso? Por que, né, eu não fiz nada, por que Ele fez isso? Mas, com o caminhar da vida, eu fui entendendo que nós sempre temos 2 caminhos a escolher. O caminho da nossa própria vontade ou o caminho que dizem para a gente seguir. Até eu entender que esse caminho que diziam para eu seguir era o caminho que Deus queria que eu seguisse, eu levei muito tombo, fazendo aquilo que eu queria fazer. Então, o que a gente tem que nos atentar? O que a gente tem que, então, como diz, compreender? Qual que é a compreensão que tem que vir na nossa mente de como a gente pode seguir o melhor caminho? Como que eu vou saber o que é certo? Muitas das vezes, quando a gente ouve os nossos pais, eu, quando era jovem, eu achava que o que meu pai e minha mãe estavam falando para mim, não faça assim, era para me privar de viver coisas boas. Eu tinha essa sensação de que eles viveram o que eles quiseram viver, e quando chegou minha vez, eles não queriam que eu vivesse. Eu tinha essa impressão, sabe, de que eles não queriam que eu fosse feliz. E pensa, gente, de verdade, que pai e que mãe não querem que os filhos sejam felizes? Principalmente o nosso pai. Por quê? Nem todos nós temos os pais naturais, né? Nem todos nós temos nossos pais aqui. E aí? Então, se eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe, quer dizer que não tem como eu ser feliz? Não. Por quê? Isso é uma mentira, né? Por quê? Porque o nosso Pai Celeste foi quem nos criou. Mesmo antes dos nossos pais existirem, mesmo antes dos nossos pais se unirem para, né, conceber a gente no ventre, Ele já tinha escrito uma história, já tinha pensado em mim e em você. Então, nenhum de nós, nenhum ser humano é obra do acaso.
é porque meu pai e minha mãe quis engravidar, é porque aconteceu isso, é porque... Não. É porque Deus sonhou com cada um de nós. E nenhum projeto de Deus é em vão. Eu gosto de pensar muito assim, todos os objetos que são criados, os inventores, as pessoas que inventaram, quem inventou a cadeira, quem inventou a cama, quem inventou a mesa, todo objeto, cada objeto que tem aqui, por menor que seja, ele tem uma função. Seja um clips para segurar uma folha, seja uma mesa para receber uma comida, todo objeto ele tem uma função. E quem que fez esses objetos? O ser humano. E quem que nos fez? Deus. Então, como que a gente consegue viver a nossa vida e saber qual caminho que a gente deve seguir se a gente não ouvir a voz de Deus? É sobre isso que eu quero falar com vocês um pouco. Bom, quando eu tinha 10 anos, meus pais eram católicos e eles começaram a frequentar a igreja evangélica. Eu, até então, não tinha ouvido a voz de Deus, achava que não tinha ouvido. Eu tive alguma experiência quando criança, sabe? Não sei se alguém já teve isso. Mas eu, quando criança, eu sofria muito de uma dor no ouvido, e meus pais já tinham me dado tudo quanto é tipo de remédio. E eu era bem pequenininha mesmo, eu acho que uns 4 anos, mas eu tenho essa memória bem distante. E minha mãe já tinha tentado todo remédio, ela estava muito chateada, porque já tinha ido no médico, já tinha tentado de tudo, e eu com muita dor. Eu falei, mãe, tá doendo. Aí, coitada, né? Ela virou e falou, filha, mamãe não tem mais o que fazer, eu já dei o remédio, espera, pede a Deus para passar. Aí eu lembro que eu sentei numa cadeira de fio, na área de casa. Foi a primeira vez que eu falei com Deus mesmo. Eu falei, Deus, o senhor deve ter um remédio melhor aí. E se o senhor tiver uma pomadinha, passa aqui no meu dedo que eu vou passar e vai sarar. Falei mais ou menos assim com ele. E eu lembro que eu estiquei o dedo, imaginei a pomada e passei. Na hora que eu passei no ouvido, teve um estralo no meu ouvido. Tchau! Agora acabou, né? E, de repente, eu fiquei assim. E a dor tinha passado. Eu levantei da cadeira, cheguei na minha mãe e falei, mãe, passou. Ela, o que você fez? Eu falei com Deus. Essa foi uma da primeira, né, na minha memória, vez que eu falei com Deus. Mas, ao longo da vida, a gente vai crescendo, a gente ouve as vozes dos nossos pais, a gente ouve coisas da televisão, de filmes. Na minha infância, eu fui muito influenciada pelos filmes de princesa, né, de Bela e a Fera, Branca de Neve. Então, a gente tem coisas que vão sendo colocadas na nossa cabeça, que se a gente não para analisar como que a gente está, por que a gente está querendo aquilo? Por que eu estou escolhendo esse caminho? Por que eu tenho essa amizade? Por que eu estou com vontade de me relacionar, de namorar com essa pessoa? Por que eu estou fazendo isso? Às vezes a gente está sendo levado sem entender o real motivo da nossa vida. Então, com 10 anos, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica com os meus pais e ouvia muito a falar de Jesus, ouvia as canções, sempre gostei muito, né, do louvor, também é um dom que Deus me deu. Mas eu não conheci Jesus. Eu não conheci meu pai, minha mãe teve cada um sua experiência, mas eu não conheci. Então, quando chegou a idade mais ou menos que vocês estão aqui, uma média, né? 14, 15 anos, o que era referência para mim? As minhas primas, né? As amigas, as meninas que viviam à minha volta. E elas já estavam namorando, beijando na boca e tal. Então, para mim era, né? Uai, tá todo mundo fazendo, né? Meu pai, minha mãe principalmente falava, não, isso é errado. Mas aí, qual voz que a gente escuta? Aquela voz que está aqui dentro da gente. Não vou falar que é só as amigas, não, né, gente? Dentro da gente também tem. Aquela vontade, né? Que a Bíblia fala que é a vontade da carne. E a gente, como ser humano, né? Esses dias eu estava conversando com a minha amiga Gabi. Todos nós... Vocês sabem que nós somos 3 em 1? Todo mundo sabe? Quem não sabe? Então, quem sabe? Quais são as nossas 3 partes? Corpo, alma e espírito. Então, a partir de hoje, vocês têm que lembrar que cada um de nós somos 3. Mas vamos inverter? Vamos começar espírito, alma e corpo. Por quê? Deus, quando criou o Adão, né, do barro, do pó, ele soprou na narina do Adão. Ele era só um boneco, sem vida. Quando ele soprou o Espírito de Deus, é que trouxe vida. Então, o que existe antes é o corpo ou o espírito? O Espírito. E pelo Espírito de Deus, a gente tem vida verdadeira.
Se a gente não tem o Espírito de Deus dentro da gente, a gente só vive pela carne ou pela alma. A carne é o quê? Preguiça, fome, doença, cansaço, né? O nosso físico, comer, dormir. A alma é o quê? As nossas emoções, os nossos sentimentos, a vontade de receber um abraço, um carinho, a necessidade de receber um elogio. Isso tudo é importante, alimenta a nossa alma. E o nosso espírito? Eu quero deixar vocês refletirem hoje, cada um de nós, cada um refletir. Vocês têm também cuidado e alimentado, igual a gente alimenta a carne quando a gente come, tem alimentado o espírito? Ou o nosso espírito está fraquinho, quase, parece que eu nem sei que ele existe. Mas quando ele não está bem, o que acontece com a gente? Angústia, ansiedade, medo, preocupação. Então, é da responsabilidade de cada um de nós, porque a gente vem na igreja, a gente ora, ouve a palavra. Em casa, a gente pode ouvir uma palavra, ouvir um louvor, que também ministra a nossa alma muito, a nossa alma, o nosso espírito. Mas, se nós não cuidarmos, cada um de nós, cuidarmos do nosso espírito, ele vai adoecer. E a Bíblia diz que quando o espírito adoece, ele adoece também a carne. Bom, eu não sabia de nada disso, né? Meus 14 anos, eu batizei com 12 na igreja, mas batizei por quê? Porque minhas amigas da igreja eram batizadas, tomavam ceia e eu queria tomar também. Mas eu não entendia mais profundamente. Eu fiz o curso, entendi lá, né? Mas eu não tinha entendido aquilo aqui, dentro de mim. Com 14, 15 anos, comecei, né? Eu não aguentei aquela coisa de não pode, não pode. E eu comecei a querer seguir aquilo que estava no meu coração. Eu falava que o meu coração está pedindo. Então, dos 14 até os 16, minha mãe não queria que eu namorasse, meu pai, o que tem? Então, dentro de casa, quando há essa divergência, né, de criação, é muito difícil para nós, filhos, né? Então, hoje, como mãe, eu e o Vitor tentamos nos alinhar pela palavra de Deus, pelo nosso manual de instrução, né? E como eu falei, Deus criou Adão, soprou na narina, mas ele não falou, se vira, vai viver sua vida, faz o que você quiser. Não foi assim que ele falou. Ele deixou instruções, inclusive para nós, né? Na verdade, com Adão, na época de Adão, ainda não tinha a Bíblia, né? Não tinha palavra. Por que não tinha? Porque Deus conversava com ele todo dia. Na virada do dia, né, lá em Gênesis, podem ler lá, né, quem quiser verificar, Deus conversava com ele todos os dias. Então, se ele precisasse um conselho, Deus, o que eu faço com essa vaca aqui? O que eu faço com esse leão aqui? Que não... E Deus estava lá para ajudar. Mas, quando Adão decide não ouvir a voz de Deus, o que acontece? Há uma separação. Não é que Deus afasta de Adão, mas o que Adão escolheu o afastou de Deus. E comigo foi assim. Com 16 anos, com 15 anos eu namorei um rapaz da igreja, um namoro bonitinho, tudo certinho. Mas ele mudou de país, aí eu fiquei chateada. E eu tinha um amigo que quis se aproximar muito de mim, ele não era da igreja. Minha mãe não queria que eu namorasse de jeito nenhum, mas eu quis namorar. Meu pai apoiou. E com 16 anos, muita pressão, as amigas falavam uma coisa, o que tem, isso é normal, isso é normal. Muitas amigas já tinham tido experiências que eu ainda não tinha tido, e eu ouvia minhas amigas. E o namorado ficava, se você me ama, você tem que me provar que você me ama. E hoje eu fico pensando, por que naquela época, meu pai me amava tanto, minha mãe, por que eu quis provar, que eu amava, e na verdade eu queria receber o amor de volta, né? Então, todos nós temos essa necessidade, mesmo que em casa a gente tenha um pai, uma mãe que nos ame muito, todas nós, principalmente nós meninas, né? Nós estamos falando de meninas. Nós somos emocionais, a mulher, Deus criou ela para ser mais afetiva. Então, ela tem uma necessidade de ouvir. Nossa, como você está linda, como você é linda. Você é a mais linda de todas. Nossa, eu te amo demais. Gente, não é verdade? Não é bom ouvir isso? Porque a gente não quer ouvir só do pai e da mãe. O pai e da mãe não é mais que obrigação me amar, né? Eles têm que me amar. Então, chega nessa fase, né? A gente quer ouvir, seja de uma amiga, seja de um colega. Mas isso é importante, mas a gente tem que vigiar, porque isso não pode nos levar a tomar decisões que nos afastam da presença de Deus. Não é nem que é o pai, que é a mãe que não quer, não. Depois que eu fui entender que não era meu pai e minha mãe,
que meu pai e minha mãe, muitas das vezes, estavam sendo usados por Deus para me livrar de coisas erradas. Então, eu entrei nesse namoro, ouvi as minhas amigas, e um dia eu cheguei num ponto que eu achei que eu não ia chegar. Fui embora para casa, eu vi que eu tinha tomado uma decisão errada, depois que eu ouvi minha amiga e não aconteceu do jeito que ela tinha me falado. Enfim, não tenho orgulho de falar e de compartilhar isso com vocês, mas o Espírito de Deus me pede para falar. Eu engravidei com 16 anos, na minha primeira experiência. E nesse dia, eu não tinha decidido que eu queria que acontecesse. Mas, igual eu falei, por ouvir vozes, eu deixei que aquilo chegasse naquele ponto, e quando eu vi, já tinha acontecido. Simplesmente assim. Eu até penso, gente, parece que eu era da roça. Será que eu cheguei até ali sem saber o que estava acontecendo? E sim. Por quê, gente? O pecado, e quando Satanás está, né, o que é o inimigo das nossas almas, aquele que nos leva contra Deus, a serpente, né, que levou a Eva e o Adão a afastar da presença de Deus, ele é astuto, a Bíblia fala. O que é astuto? Ele é inteligente, ele é esperto, ele sabe qual que é a isca que vai pegar você. Ele não é bobo. E a gente vai ver aqui mais para frente no versículo que ele está o tempo inteiro ao redor, né, rodeando, para que ele possa fazer você cair na armadilha. E eu caí. Eu lembro que eu falei para esse namorado assim, você não encosta mais a mão em mim, até o dia que minha menstruação desceu. E realmente não desceu, né? E eu fiquei assim, porque eu não tinha tomado aquela decisão de forma consciente, não era aquilo que eu queria. E com um mês depois, meus pais descobriram tudo, uma história, né, muito longa. Eu vou escrever um livro um dia e vocês vão poder ler a história completa. Mas eu perdi esse bebê. E aí eu estava totalmente destruída. A gente mora numa cidade pequena, cidade inteira sabendo, né? Eu escutava muito assim, ela a santinha da igreja, ela fingia de santa. Na época não era o Instagram, era o Orkut. Eles fizeram um Orkut chamado Lavadeiras, que era para lavar roupa suja das fofocas, né, da cidade. Colocaram uma foto minha e colocavam lá coisas horríveis a meu respeito. E eu comecei a acreditar que aquelas coisas eram verdade. Meu pai e minha mãe bateram doído, claro, né? Tinha que bater. Não imaginava, né? A liberdade que a gente deu, tudo que a gente fez por você, não imaginava que você ia trair a nossa confiança, que você é assim. Isso foi tão difícil para mim de recuperar, saber quem que eu era, na verdade, né? Quem que era eu? Será que eu era aquela que estava lá na igreja com a saia comprida? Ou será que eu era aquela que eles estavam falando, né? Que eu era. E quando eu perdi o bebê, esse namorado terminou o namoro comigo, porque meu pai falou que era para casar assim mesmo, e ele não queria casar. É engraçado, né? Que eu tive que provar o amor e tal, aquela coisa. Aí a gente vai ver que é ilusão. A gente vai falar já sobre isso. E resumindo, né? Porque é bem longo. Eu saí da igreja nessa época, meu coração não quis mais ir, eu fiquei um tempo depressiva. E quando eu voltei na igreja, depois de 2 meses da perda de tudo, sem o namorado, sem o filho, sem nada, sem a reputação, né? Eu ia casar e não ia casar mais. Voltei na igreja com os meus pais. E só um minutinho. No dia que eu voltei na igreja, tinha um pastor, um irmão, que eu já liberei perdão na vida dele. Então, vocês não fiquem chateados, que a gente conta a história, parece que a pessoa fica com raiva junto, né? Ele falou assim, irmã fulana, irmã Isabela, fique em pé. No meio da palavra, no meio da igreja lotada. E começou a falar que eu tinha desonrado meus pais. Eu só lembro essa parte, o resto acho que eu tranquei o ouvido. Que eu tinha feito, eu tinha magoado meus pais, eu tinha desonrado a Deus. Naquele dia, eu continuei frequentando outras igrejas. Aquela igreja eu não fui mais, não. Quando eu mudei para Goiânia fazer faculdade, eu ia em algumas igrejas, eu mesmo pegava um táxi, ia, gostava de ouvir, sempre gostei de ouvir a palavra de Deus, mas o meu coração se fechou naquele momento. Porque a gente pensa que aquela pessoa que está falando ali em cima, como representante de Deus, é Deus. E muitas das vezes, igual eu estou falando aqui, vocês precisam filtrar tudo. Filtra, anota, confere se está na palavra. Porque o que está certo, né, pastores, tudo, é o que está na palavra. E a gente, como ser humano, a gente pode falar alguma coisa e a interpretação de vocês vir de forma errada. Então, olha, peraí, Deus, é isso aqui mesmo que eu entendi ou eu entendi errado? Deus vai trazer a clareza, né? Mas eu entendi que era Deus bravo comigo. E eu entendi, Deus deixou acontecer isso comigo,
Deus deixou eu engravidar, porque minhas amigas não engravidaram, ninguém. Por que comigo? Hoje eu agradeço a Deus, porque eu sei que eu sou escolhida, igual cada uma de vocês estão aqui. Porque vocês podiam estar em outro lugar, em vários lugares, mas vocês estão aqui porque Ele tem um propósito. Isso eu estava com 16 anos, fui para a faculdade. A minha vida daí para frente foi só assim, ó, ladeira abaixo. Namorava e meu coração não se sentia preenchido. Os namorados não davam sequência no namoro, né? Terminava, não dava em casamento, porque meu sonho era casar e ter filho. Meu sonho original é o sonho original de Deus, que todos nós encontrem uma pessoa, deixa o pai e mãe, une-se em uma só carne. Então, primeiro, gente, por que o sexo é só depois do casamento? Eu não entendia isso. Eu falava, na Bíblia não está escrito que sexo é só depois do casamento. Não está. Então, eu acho que esse povo da igreja, assim, né? Eles interpretam do jeito deles. Aí, um dia, eu lendo a Bíblia, Gênesis, eu li lá assim, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher. E, em seguida, serão uma só carne. Então, o que é? Quando o homem tem um compromisso com você, quer casar com você, deixa a casa do pai e da mãe, se une você em matrimônio, aí sim serão uma só carne. Então, nessa ordem, a gente tem o cuidado de Deus. Não vou dizer que é 100%, né, de proteção, não. Por quê? Porque é ser humano também. O marido, nós somos seres humanos. Então, pode acontecer, né, coisas difíceis, coisas que machucam a nossa alma. O ser humano, um pode machucar o outro, né? A gente tem uma amizade, às vezes a gente gosta demais, mas uma hora essa amiga fala uma coisa que a gente não queria ouvir. É assim que acontece. Mas Deus deu uma instrução para que a gente tenha aliança. Por quê? Porque quando chega um momento ruim, igual quando eu passei, minha perda, você não está sozinha. Aí a pessoa fala, não, tchau. Né? Foi bom até aqui? Não, quando está no casamento, está difícil, está junto. Né? Deu um problema, está junto. Então, eu entendi que era o melhor caminho. Só que eu entendi isso depois de 10 anos. 10 anos depois. Quando eu voltei para Itaberaí, fiz a faculdade, né? Voltei para Itaberaí para morar com os meus pais, eu decidi frequentar a Igreja Batista. Ouvi falar muito da palavra do pastor Edson, e eu gostei muito porque eu não queria voltar na outra igreja, que o pessoal já tinha me conhecido, e tal, lá era muito rígido. Eu ouvi falar que a Igreja Batista era legal, tal, eu falei, ninguém vai me julgar lá. E eu fui, e a palavra do pastor tinha 2 domingos de sequência. E eu fui indo, continuava com as minhas práticas. Eu entrei muito na bebida para poder passar por tudo que eu tinha passado. Eu achava que a bebida me botava alegre, me botava bonita, me botava legal, né? Nas festas chegava e todo mundo bebendo, aí você bebe também porque está legal. E eu fui me afundando na bebida a ponto que eu ficava embriagada quase todo final de semana. Toda festa que tinha, eu perdia a consciência, não sabia mais o que estava fazendo. Em resumo, para vocês. Eu cheguei no fundo do poço. Emocional, rasgada, ferida. O povo me perguntava, Isabela, você vai casar com 24, 25 anos, você vai ter filho? Eu falava, não sei não, se eu chegar aí com meus 30 anos e não tiver um namorado, eu arrumo um filho independente. Eu lembro quando eu falava isso, dentro de mim, ontem, tipo assim, não fala isso não é assim que eu quero. E graças a Deus foi tudo diferente do que a minha escolha, o caminho que eu escolhi me levou. Então, eu quero deixar para vocês um conselho mesmo, igual a palavra de Deus falou, que seja um exemplo. A minha história pode ser um exemplo para vocês. Ou vocês podem falar, não, eu vou viver a minha história. Na verdade, cada um tem uma história. A sua não vai ser igual à minha. Nem se você escolher o caminho, né, certo. Porque quem que escreveu a história para você quando você estava, né, no ventre, ou antes mesmo, na verdade, a palavra de Deus fala que antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado, Deus já escolheu você. Então, Ele escreveu uma história para você. Eu não posso falar para você, Isa, Carol, é aqui, é assim. Débora, para minha filha, é assim. Eu posso dizer o que a palavra de Deus fala. Anda por aqui, faz por aqui. Aí sim. Então, se cada um de nós buscarmos na palavra de Deus, mas eu não sei, eu leio, eu não entendo nada. Sim, então procura uma pessoa que você conhece, uma pessoa que lê a palavra para te ajudar em oração. Mas a gente tem que buscar o nosso crescimento espiritual. Bom, voltando um pouco à palavra, o vento levou minhas folhas aqui. Em 1 Pedro 5, o versículo 4 diz assim: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Esse versículo falou muito comigo, né? E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Então, gente, além de ter transformado a minha história,
eu não sabia que tinha algo depois da morte física. Eu não sabia que existia. Então, eu estava vivendo só como se existisse o hoje e o agora. Por quê? Eu tenho uma oportunidade agora que eu não posso perder, eu tenho que viver ela. Eu tenho que viver isso. Eu tenho uma festa, eu tenho que ir. Eu tenho. Mas isso tudo me levou aonde? Nada. E não leva ninguém a nada. Todo mundo que tem essa experiência, eu não sei se vocês já viram alguém que vive de bebida, de farra, de um namoro atrás do outro, uma pessoa atrás da outra, e ela está totalmente plena e feliz. Eu não conheço. Mas, quando eu fui para a igreja, comecei, não falo que é a igreja, né, batista, mas quando pessoas de Deus, homens de Deus, né, ligados a um prédio, né, que se chama a igreja física, mas, na verdade, ligados a Cristo, que nós juntos aqui somos a igreja, vivendo o reino, a vontade de Deus. Aí, esse reino de Deus me alcançou. Não me alcançou através só aqui da palavra que eu ouvia. Eu fui alcançada também por esse rebanho, por esse abraço. Por quê? Se Deus quisesse só a Bíblia, ele deixava só a Bíblia. Caiu uma Bíblia na cabeça de cada um, assim, pronto. Mas não. Ele levantou pessoas como você, como eu, normais, que têm pecado, mas que aceitam receber o renovo, que aceitam receber a segunda chance. O que é? A Bíblia fala, Jesus falou para nós, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aonde está esse reino? Vamos falar um pouquinho sobre esse reino. Abram. Tá aqui. Mateus 6, versículo 33. Está ali em cima. Acho que o pastor deixou no gatilho. Obrigada, pastor. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que Deus? Aquilo que Deus? Aquilo que quem? Quem? Ah, é o que você quer? É o que eu quero? É o que o pai e a mãe quer? Não. Muitas das vezes a gente tem que ver. Se o meu pai e minha mãe estão falando aquilo, deixa eu ver. Né? Aí se sim, ok. Meu pai e minha mãe estão sendo usados por Deus para me abençoar. Agora, o que a amiga fala, alguma amiga que não tem na palavra de Deus, que não busca a palavra de Deus, o conselho dela é o que ela quer? Você vai viver o que ela quer? O que ela acha? Ela não sabe nem para a vida dela. A gente não sabe nem para da gente, para dar conselho para o outro. Né? Então, e ele lhes dará todas essas coisas. Que essas coisas? Se vocês forem ler depois em casa, capítulo 6 de Mateus, a preocupação do homem. O que eu vou comer amanhã? O que vai ter na despensa para comer? Que roupa que vai ter para eu vestir? Né? A gente preocupa com essas coisas. Como que vai ser? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Quem que vai estar do meu lado? E Deus nos fala que se a gente colocar em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, todas as coisas nos serão acrescentadas, ou seja, Ele nos dará todas as coisas. Gente, isso eu posso falar para vocês, aconteceu comigo. Quando eu comecei a buscar a presença de Deus, eu fui para a igreja, eu ainda ia no mundo, ia para a igreja. O pastor orou comigo e falou, filha, você quer uma vida diferente? Você quer ser curada dessa dor, disso que você sente? Eu falei, quero. Ele, então, não deixa de vir, não deixa de ouvir, envolve com as pessoas que estão aqui, busca a presença de Deus. Eu falei, pastor, mas eu bebo, aí eu venho na igreja e tal. Ele falou, não, a bebida Deus vai tirar de você, a hora que Ele quiser, Ele vai tirar. Eu falei, sério? Chega o pastor e Ele falou, sério. Agora ele falou, mas você se relacionar intimamente com outra pessoa, isso não vai te ajudar, não vai te fazer melhorar. Você vai cada vez ficar pior. Então, você tem, se você quer melhorar, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer se curar na sua alma, a Bíblia fala que o pecado que a gente comete contra o nosso próprio corpo é o pecado da imoralidade sexual. Esse pecado é contra o nosso próprio corpo. Então, você não está fazendo mal para sua mãe, não. Tipo, eu vou mostrar para ela ó, que eu faço o que eu quero. Você não está fazendo mal para ela. Você não está fazendo mal para o seu pai. Você está fazendo mal para você mesmo. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, vixe. Aí eu fui tentar. Pela minha própria força, eu não conseguia. E aí um dia eu me entreguei a Jesus e falei, Jesus, eu não consigo parar de beber, parar de sair com meus amigos, de fazer as coisas que não devo fazer. Mas se o Senhor está dizendo que é para eu parar, que não é para eu fazer, então faz por mim. Joguei a bola para Ele. E eu errei algumas vezes, sim. Gente, é um processo. A nossa cura, a nossa transformação, a nossa vida é um processo. Mas eu permaneci dentro da presença de Deus. E mesmo quando eu falhava, eu buscava, ajoelhava, falava, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda. E eu me arrependi de verdade. E no encontro com Deus,
estava comentando ali, né? Um encontro com Deus que nós tivemos. Eu ouvi Deus falar no meu coração. Igual da primeira vez que eu contei para vocês, da pomada da dor no ouvido. Então, o que eu quero orar, a gente vai orar logo mais, é que Deus possa falar ao coração de vocês, de cada um de vocês. Se alguém aqui ainda não teve uma experiência, não ouviu a voz de Deus, hoje, em nome de Jesus, vai ser o momento de abertura dos nossos ouvidos, do Wi-Fi ficar conexão 100%, para que a gente possa ouvir. Mas, se a gente não buscar, começar de nós, o nosso coração a querer, a buscar, mesmo tropeçando, mas eu quero, Senhor, eu quero. Isso vai ficar mais difícil se a gente não quiser, se não partir de nós. Agora, se partir de nós, não, eu quero, Senhor, eu tenho dificuldade, eu tenho meus problemas, eu acho que isso tudo que essa mulher está falando aí não adianta nada, mas eu quero, Senhor. Porque não é o que eu estou falando, é o que Ele vai falar com você. E nesse encontro com Deus, eu estava revoltada. Por que eu não casei, Deus? Por que o Senhor deixou acontecer comigo aquilo, com aquele namoro? Por que aconteceu aquilo comigo? Eu ia anotando as palavras lá, e uma hora eu estava anotando, achei que eu estava ficando doida da cabeça. Acabou a folha, eu escrevi aqui, falava assim, não escreve nessa folha. Aí, não escreve nessa folha. Não escreve. Aí eu viro a página e escrevi na outra. Gente, estou ficando doida mesmo. Não, esse negócio de jejum, esses trechos que eu estou ficando... Né? E comecei a escrever. Quando terminou, eu voltei na folha em branco e fiquei olhando. Falei, por que eu não escrevi nessa folha? E aí veio no meu coração assim, essa folha em branco é a sua vida a partir de agora. Eu apaguei tudo, o seu passado, e agora está tudo em branco. Você vai querer escrever do seu jeito, a sua vontade, do jeito que você quer de novo? Aí eu imaginava, porque Deus não dá imaginação, é para isso mesmo, para Ele comunicar com a gente, tá? Imaginação santa, né? Não é o contrário, quando a mente da gente vai nos lugares que você fala, por que eu estou pensando nisso? Né? Aí quando a nossa mente está sem rédea, né? Não está na rédea do Espírito Santo, está na rédea da carne. Aí eu imaginei minha letra feia, que eu tenho a letra feia, eu estava até assinando ali, falando para a pastora, eu tenho a letra feia. Toda vez que eu falo isso, eu lembro de Deus falando comigo. Eu tenho minha letra feia, aí eu imaginava minha letra feia. Sabe quando você escreve de caneta e não tem como apagar, você vem com a borracha, e aí rasga, fica pior? Aí ele falou, não escreve, deixa eu escrever. Gente, eu imaginei, eu vi uma mão tão bonita assim, ó, uma mão de um homem, uma mão grande, com aquelas penas antigas, sabe, aquele tinteiro, e ele escrevendo nessa folha. Então, depois desse dia, toda vez que eu ia tomar uma decisão, a amiga ligava, tem um fulano querendo te conhecer, tal, o que você... Ah, é? Aí eu pensava, vou, né? Aí eu escutava assim, você vai decidir ou você vai deixar eu escrever? Aí eu ia lá e perguntava, Senhor, é isso que o Senhor quer? Aí quando ele não fala nada, gente, é não, tá? É para vocês ficar quietos e esperar. Eles falam, Deus não falou nada, deixa eu ir lá ver, né? Eu já fiz isso. Então, deu errado também. Então, espera Deus falar. Porque quando Ele fala, quando é sim, é claro, gente. Quando é sim, é sim. Quando é não, é porque Deus quer trabalhar na gente mais. E aí eu falei, Deus, por quê? Por que que Ele fez isso comigo? Por que que eu sofri tanto assim? Sabe o que que Deus falou para mim? Eu tenho certeza que Deus quer falar isso para alguém aqui hoje. Ele falou, por que que você sofreu assim? Porque você colocou na mão daquele homem, do homem, e não só dele, de todos os namorados que eu tinha tido. Você colocou na mão deles a expectativa e o amor que era para colocar na minha mão, que era meu. Aí eu falei, entendi. Nessa hora eu entendi. Eu coloquei no lugar errado. Gente, a gente coloca a nossa expectativa nas pessoas. As pessoas não podem suprir. Um namorado, o pai, a mãe, por melhores que eles sejam, nossas emoções não têm que estar guardadas neles. Nossas emoções têm que estar em Deus. A gente pode perder nossos pais, né? E isso é difícil, claro, né? Na nossa alma, com certeza. Mas no nosso espírito, quando a gente está ligado com o Espírito de Deus, Ele cura a nossa alma. A gente permite Ele entrar. É a chave de acesso do nosso coração. Então, eu tinha dado a chave para a pessoa errada. E essa chave passou de mão em mão e ninguém dava conta de preencher, de me fazer feliz. Podia até falar que eu era bonita, podia até me namorar, né, falar, minha namorada. Mas isso não preenchia, mesmo se eu tivesse casado. Né, se Deus tivesse deixado acontecer do jeito que eu achei que poderia, não ia satisfazer o meu coração. Nesse dia, eu entreguei mesmo. Então, não foi numa hora na igreja que eu ajoelhei, que eu orei, foi lá falando com Ele. Falei, então tá, então se eu fiz errado a partir de hoje, a expectativa, o amor que eu quero receber está na sua mão. Aí eu falei, mas e os outros que erraram comigo, as outras pessoas que fizeram? Aí ele falou, foi tudo consequência de você ter colocado numa pessoa. Então Deus me fez perdoar, liberar perdão,
Depois, Deus me fez pedir perdão para essa pessoa também, porque um dia, muitos anos depois, ele chegou em mim e me pediu perdão, queria voltar, e eu falei, nem pintado de ouro eu te quero mais. Dei o meu troco. E Deus falou, não. Quando eu liguei, Deus mandou eu ligar. Estava lendo um livro e Deus não deixava eu virar a página de novo, gente, era super engraçado. Eu queria virar a página e lá falava, liga para quem você precisa pedir perdão. E eu queria passar a página e não dava. Eu falei, meu Deus, vou ter que ligar. Então, 1000 anos depois, eu ligando para aquela pessoa, né? Tô ficando louca. Liguei. Gente, foi um tempão no telefone conversando. Ele falou, você não tem nada que me pedir perdão, mas eu preciso te pedir perdão, eu quero ouvir de você, se você me perdoa. Eu falei, perdoo, claro. Ele falou, olha, eu tenho ido na igreja, na carismática, mas toda vez que eu tenho um momento lá com Deus, eu sinto que eu estou travado, que eu não recebo, que eu não rompo minha vida, porque eu fiz aquilo com você. Aí eu falei, então está liberado. Gente, a partir daí, tudo aquilo que eu queria, que Deus me mandasse um marido, a partir de então, parei de orar, eu quero um namorado, eu quero um marido. Porque Deus aqui não fala namoro, nenhuma palavra na Bíblia tem namoro. Deus fala marido. E é o que a gente quer, não é? Se alguém está querendo só namorar, gente, eu te falar, está em pecado, está errado. Diante de Deus está errado. Por quê? Porque você está brincando com o sentimento de alguém. Alguém está brincando com o seu sentimento e você brincando com o de alguém. Então, a gente só tem que estar com a pessoa em casamento, em relacionamento, na hora que Deus falar, é essa pessoa para você, com todas as letras. Os pais concordarem também, a bênção dos pais virem, porque os pais também são usados por Deus. Os nossos líderes espirituais também. Na hora que chega o momento certo. E aí sim, Deus abençoa. E aí sim, a gente vai lutar para que tudo continue bem e para que tudo dê certo. Então, eu tinha essa ilusão na minha mente. E hoje eu quero falar com vocês, né, já falei bastante, mas para a gente fechar aqui dentro da palavra de Deus, sobre realeza. Nós estamos falando sobre princesa, filha do rei. Quem é o rei? Jesus, né? O rei Jesus. Deus deu para ele essa coroa, essa honra, né? E nós somos filhas dele. Como que nós somos filhos? Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados. Mas para a gente receber e sentir que a gente é filho de Deus, porque a gente ouve muito isso. Mas como é que eu vou sentir que eu sou filha de Deus, que eu sou princesa de Jesus? Como? Quando a gente decide entregar para Ele o nosso coração. E qual que é a diferença aqui, então, em reino, né? Que a gente fala que no reino de Deus, colocar, então, o nosso primeiro lugar na nossa vida, o reino de Deus, é isso. A gente entrar dentro da vontade, que Ele seja o rei. Aí eu pergunto para você hoje, para e pensa, quando você acorda, a primeira coisa que vem na sua cabeça, você vai dormir pensando em quê? Durante o dia, qual que é o seu anseio? O que você está preocupado? O que você está pensando? Isso é o seu rei. É o que está te dominando. Eu vou falar agora, né, de uma provação que eu tenho passado nesse momento, nessa fase da minha vida. Tem minha filha, Deus me deu tudo, restaurou minha vida, né, um testemunho completo, graças a Deus. Mas se eu não vigiar, o reino de Deus, o meu relacionamento com Deus não fica em primeiro lugar. Eu acordo, a primeira coisa, eu tenho que cuidar da minha filha, tenho que ir trabalhar, porque eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar a casa. E aí, o que começa a dominar? O trabalho, o dinheiro. Então, todas as fases da nossa vida, todos os dias, a gente tem que lembrar e colocar o rei no centro. Senão, lá em Mateus 6, do 9 ao 10, que Jesus nos ensina como orar, como falar com Ele, que todo mundo conhece, né? Pai Nosso, todos juntos? Alto, que estais, santificado seja, venha a nós o vosso. Gente, a gente pede isso todos os dias, automaticamente, né? Então, como que a gente chama para vir o reino dele? Você quer virar o quê? Se você quer viver no reino dele, você quer virar o quê? Como que você quer viver no reino dele se você viver a sua vontade? Se você não perguntar para ele o que ele quer, se você não perguntar para ele... Gente, ele gosta de ouvir, é assim, ó, Pai, Deus, por que você me fez assim? Por que você fez isso? Ele gosta, ele quer ouvir você. Não é aquela coisa tipo assim, meu Senhor, Deus maravilhoso. Aí você não sabe mais o que falar, e aí você já perdeu aí já, amém. Não é isso. Ele quer que você senta no colo dele. Imagina ele, gente. Eu estou fazendo um exercício, né? Depois da palavra da missionária. Estou fazendo um exercício. Eu entro no banheiro para tomar banho, eu fico imaginando assim, se Jesus estivesse aqui fisicamente, né? Porque Ele está ali comigo, onde que Ele estaria? Será que Ele estaria sentado no vaso ali perto de mim? Será que Ele estaria aqui no chuveiro junto comigo? É louco de pensar, mas, gente, Ele está com você o tempo todo. Ele é o Emanuel. O que significa Emanuel? Deus
conosco. E ele, quando ele morreu, né, e ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele falou: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, nós não estamos sozinhas. Você não está sozinha. Amém? Então, como que a gente pede o reino dele e a gente não vive no reino dele? Depende de nós. Em Lucas 17, versículo 20 e 21, diz assim, Lucas 17, 20 e 21. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando que ia chegar o reino de Deus. Então, como é que é esse reino? Eu sempre fiquei meio assim, bugada também com esse reino. Como é que é esse reino? E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa visível. Então todo mundo agora vai andar de coroa, Deus vai, né, carruagem. Não, versículo 21. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui o reino, aqui, ó, o reino está aqui, está ali. Por quê? Porque o reino de Deus está... O reino de Deus está... Fala assim: o reino de Deus está dentro de mim. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Amém? E eu já perguntei para vocês, né? Uma pergunta para a gente pensar. Quem que reina na sua vida? Fecha o olho aí. Vamos fazer um exercício, cada um de nós, cada um consigo mesmo. Fecha os olhos, olha para dentro de você e se pergunta: quem reina na minha vida? O que reina na minha vida? É o status? Mas eu gosto de parecer bonita e as pessoas veem que eu estou bonita. É uma posição, eu quero estar em tal lugar. Quando eu estiver naquele lugar assim, trabalhando assim, assim, aí eu vou ser feliz. Quando eu estiver com aquela pessoa do meu lado, aí eu vou ser feliz. Então, pode abrir os olhos. A palavra real, de realeza, né, que vem do reino, significa que pertence ao rei. O nosso coração, nossa vida tem que pertencer ao Rei Jesus. Significa também aquilo que existe realmente, que não é falso, que não é ilusório ou artificial. Então eu quero hoje, em nome de Jesus, que cada uma de vocês, cada um de nós, todos os dias, pare e pense: aquilo que está na minha mente, aquilo que eu estou desejando fazer, é real ou é ilusão? Isso que eu estou sonhando, é real ou é ilusão? Como que a gente vai saber? De acordo com a palavra, de acordo com a nossa busca, ele vai te mostrar se você está no caminho real ou se você está no caminho da ilusão. Satanás, ele traz a ilusão. Ele mostra para você que vai ser lindo. Ele mostra para você que não vai ter problema nenhum. Ele mostra para você que vai ser muito legal. E depois, ele, e deixa você lá, quebrado, desiludido, angustiado. Então, a ilusão, o que significa ilusão? Erro de percepção ou de entendimento. E a palavra de Deus em Romanos 12, 2, é isso? Diz: renovai o vosso entendimento através da palavra de Deus, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não vos moldeis de acordo com o que dizem. Esse versículo diz isso. Coloca aí, pastor. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Então, não olha para aquele que você está achando que está lindo, lá, cabelo escovado, maquiada, lá no Instagram. Eu quero viver igual ela, quero fazer igual ela. Não vivam de acordo como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, a ilusão nos traz isso. Quando você começa a desejar, começa a pensar e viver de acordo com algo que não é real. Ilusão é engano dos sentidos ou da mente. E Satanás tem esse poder. Então, se a gente não estiver totalmente envolvido na presença de Deus, no Espírito de Deus, ouvindo a voz de Deus, a gente vai cair facinho na voz de Satanás, que foi como Eva caiu. Ela falou: mas Deus falou isso, Satanás está falando aquilo. Ela achou que o que Deus estava falando não era verdade. E ela caiu na ilusão de Satanás. Bom, para a gente finalizar, eu quero que a gente leia em 1 Pedro 5,
o versículo 4. Nós já começamos a ler aquele dia. 1 Pedro 5, 4. Então, gente, além de transformar nossa vida aqui e nos dar uma vida com sentido, de forma real, que nós possamos viver como filhos do Rei, quando o grande pastor aparecer, não é só aqui, gente, aí é a melhor parte. Quando ele voltar, porque ele morreu, ressuscitou, está do lado do Pai, ele prometeu que vai voltar e está muito perto dele voltar. A Bíblia, né? Sabe, os estudiosos da Bíblia nos afirmam isso. Quando ele voltar, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Hoje, cada uma de nós vamos receber aqui coroas, vamos receber certificado, né? Mas aquele que tem que colocar o carimbo e falar, você está apta, né? O passaporte está carimbado para você ir, é Jesus. Então, é só você com ele, não vai ser eu que vou falar, não é ninguém que vai falar, não é pastor, não é ninguém, é você e ele. E no versículo 5, e vocês jovens, agora eu quero deixar aqui na parte da palavra de Deus um conselho. Como é que eu faço então? Vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade. Então, do jeito que estão sendo servidos, né? Igual hoje a gente está sendo muito bem servido, sirva também de coração. Um segredo para a gente sair dentro das nossas angústias é a gente passar a ouvir o outro e tentar ajudar o outro na angústia dele. Por isso que eu estou aqui hoje. Pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Então, hoje é uma tarde, um momento da gente se humilhar na presença de Deus. Jesus, eu tenho feito mesmo do meu jeito, eu tenho achado que eu sei, eu não tenho te perguntado, eu não tenho conversado com o Senhor, eu finjo que eu converso, mas não converso. Eu falo que eu estou indo na igreja, mas eu vou lá só por causa disso. Fala com Jesus. Hoje é o dia da gente falar. E entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas. Ora, coloca na presença de Deus, entrega, mas fica alerta, vigiando. Presta atenção. Sejam astutos, né? Sejam sábios. Por quê? O inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, presta atenção. Se o convite que você recebeu, se a mensagem que você recebeu no Instagram, no WhatsApp, não é uma cilada. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo. Então, se a gente ficar firme na fé em Jesus, a gente pode enfrentar ele, não é com medo dele, não. Porque vocês sabem que no mundo inteiro, os irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois de sofrerem por um pouco tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória no reino, que é aqui e é lá, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará. Então, nossa, como é que eu vou chegar até lá? Como é que eu vou, né, chegar nesse nível que você está falando aí? Como é que eu vou chegar até lá? Colocando na mão de Deus, porque Ele vai aperfeiçoar. É um processo, começa hoje. Na verdade, muitos aqui já começou, né? De alguns vai começar hoje. Para estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza. Porque às vezes hoje você quer, amanhã você cai. Mas se você continuar firme nele, confiando nele, Ele vai dar essa firmeza, essa força e a verdadeira segurança. Eu encontrei essa segurança em Jesus. E eu espero que vocês encontrem também. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Pedi o pastor Flávio para colocar uma canção. Essa canção me soou muito no meu coração. E eu quero convidar todas vocês a virem aqui na frente. Eu não vou convidar uma ou outra, eu quero que todas venham junto comigo. Pastor, é a canção Eu Te Escolhi. E eu quero fazer com vocês uma oração. E eu, pastor Aline, pastor Iracilene, vamos estar ungindo vocês. Então, se a gente chegar a tocar na testa de vocês, não se preocupem, é só um óleo de unção que representa, né, a unção de Deus. E que nesse momento, enquanto a gente estiver orando, eu quero que todo mundo feche os olhos. Por quê? Para deixar cada um na sua, né? Ninguém ficar observando ninguém ficar reparando ninguém. E que vocês possam falar com Jesus. Se você nunca falou com Ele, hoje é a primeira oportunidade.
Se você já falou e ultimamente não tem falado de coração com Ele, fala. Pode falar com voz alta ou pode falar no seu coração, mas fale com Ele. E no final dessa oração, da sua oração, nós vamos orar juntos. Amém? Podem ficar na liberdade, com os olhos fechados, nós vamos passar e ungir. Pode aumentar, pastor. Quando não
partir de hoje, Deus vai ensinar você a sonhar. Os sonhos que povoam o ser de Deus, os sonhos que Ele já sonhou para você. Ninguém nos ama mais do que Ele. E hoje, Ele está levantando cada uma de vocês, princesas, no reino de Deus, para a glória dEle. Para que através da sua vida, quando Ele honrar você com aquele sonho, com tudo aquilo que você desejou e pediu a Deus, quando Ele honrar você, você possa transmitir a outras pessoas aquilo que Ele entregou no seu coração. E nessa tarde eu quero fazer com vocês uma oração. Uma oração de entrega. Possam repetir comigo nessa tarde. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego o meu coração. Eu me arrependo de todas as escolhas que eu fiz sem Te consultar. De todas as escolhas que eu fiz que não agradaram o Seu coração. E a partir de hoje, escolhe por mim, Jesus. Decida por mim, Jesus. Me mostre aonde eu devo pisar. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá lanchar para nós depois começar a maquiar, né? How great and mighty is your name. Your kingdom come, your will be done. Now here on earth as is above. Oh, give to us our daily bread, and keep our hungry spirits fed. May all our satisfaction be in You, whose grace has set us free. Give us hope, give us faith, help us trust in